Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Seguindo as nossas aulas preparatórias para a prova do Enem, nós vamos trabalhar hoje com um assunto que é muito importante para a competência número 1, a pontuação. Mantendo a nossa contagem, faltam 96 dias para a realização da prova do Enem. Caímos da terceira casa, estamos agora bem perto da prova. Vamos começar trabalhando com aquela que é o maior perigo, a tormenta e o fim de todo mundo, que é a vírgula. É importante a gente pensar que existem muitas aplicações para vírgula. Boa parte da aplicação da vírgula normalmente é para algo que vocês não estão acostumados. A gente normalmente aprende na escola, quando a gente é pequeno, uma coisa que a gente acaba trazendo para o resto da vida como um vício de linguagem, que a vírgula é uma pausa. Mas não, a vírgula é um isolamento. Percebam a quantidade de vezes que vocês vão ver ali que o papel dela é isolar. Vocês têm como ordem para a vírgula o isolamento entre orações, entre funções. Então, começando. Normalmente, a vírgula sempre separa adjuntos deslocados. O que isso quer dizer? Que sempre que vocês tiverem um advérbio que não faz parte daquele local, vocês tiraram ele de onde ele deveria estar e colocaram ele ali. Ou ele é desnecessário e está ali apenas para enfatizar algo, ele aparece entre vírgulas. Isso normalmente acontece com advérbios de intensidade e advérbios de tempo e lugar. Então, quando vocês fazem a seguinte situação: atualmente tem-se muita comida no Brasil. Esse atualmente recebe uma vírgula, para que vocês separem o tempo do acontecimento. Ou então, sabe-se que muitas coisas são jogadas no lixo. Assim, no Brasil, tem-se desperdício. Esse no Brasil vai ser apresentado entre vírgulas, porque ele é uma informação que não precisaria estar ali. A gente estava falando já da questão nacional, e esse Brasil está ali de novo. Então, assim, vírgula, no Brasil, vírgula. Outro ponto importantíssimo é isolar informações explicativas. Quando vocês colocam coisas, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelos dados. Esse responsável pelos dados deve estar entre vírgula, porque ele é uma explicação do IBGE. Ou quando vocês colocam Zygmunt Bauman, filósofo, entre vírgulas, é uma explicação do que é o Bauman. Ele isola vocativos. Dificilmente vocês vão usar vocativos, porque os vocativos são chamamentos de pessoas, marcações de pessoas, que não é a nossa vibe ali no Enem. Mas para, por exemplo, quem for fazer Unicamp, que apresenta outros gêneros textuais, lembre-se sempre, quando tu apresentar o nome de uma pessoa, um pronome que se dirija a ela, numa fala entre vírgulas. Aqui embaixo a gente tem os predicativos, que são aquelas explicações que fazem parte somente do sujeito. Aqui tem um exemplo muito bom para quando vocês fazem lá na intervenção. Assim, o governo federal, juntamente com o Ministério da Educação. Esse juntamente com o Ministério da Educação deve estar entre vírgulas, porque ele é um apoio somente para o sujeito, não para a oração inteira. Termos coordenados, que é quando vocês encadeiam informações, tipo eu comprei arroz, feijão e batata. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. Sempre que vocês intercalarem e fizerem uma sequência de informações, coloquem-as entre vírgulas e a última troca a vírgula pela conjunção e. Outra coisa importante, separação de nomes de obras. Quando vocês colocam lá na abertura da redação a obra Utopia, do autor inglês Moore. Então, esse do autor inglês Moore, vocês colocam entre vírgulas, porque vocês estão segmentando a explicação da obra. Vocês estão me dando informações extras.
A vírgula também separa expressões de especificação. E, além das especificações, ela também separa expressões de ratificação. Mas ela não separa conjunções alternativas. Então, vocês vão fazer, tipo, o governo deveria criar campanhas como palestras e lives. Esse como palestras e lives recebe vírgula. Mas se vocês colocarem tanto palestras quanto lives, aí não vai vírgula. Porque o tanto e o quanto são conjunções alternativas. Se tu separa uma da outra, elas perdem a relação delas, de se compararem. Então, ora, seja, tanto quanto, nunca separa por vírgula. Vocês separam essa vírgula quando vocês estão fazendo uma explicação única. No exemplo que a gente tem ali, medidas preventivas, tais como policiamento, quando vocês vão só explicar a medida, é com vírgula. Quando vocês vão comparar duas medidas, sem vírgula. Eu vou deixar aqui para vocês, eu não vou ler para não estender essa aula, que é bem longa, mas vocês vão se acostumar a verificar que períodos compostos levam vírgulas. Por quê? Porque são duas orações diferentes. Vocês têm a oração coordenada e a oração subordinada. Então, a gente separa a oração principal da oração subordinada. É difícil pensar assim, mas vocês sempre podem pensar da seguinte forma. Eu separo a ideia principal da explicação. Eu separo o que é essencial do que é como se fosse um acessório. Então, vocês vão separar sempre a coordenação da subordinada. Para evitar orações extremamente longas. Orações extremamente longas normalmente apresentam algum erro de pontuação, porque a língua portuguesa não funciona dessa forma, com orações de 2, 3, 4 linhas sem nenhuma vírgula. Não é por pausa que aquela vírgula deveria estar ali. Aquela vírgula deveria estar ali para que a gente entendesse o que é a ideia principal, o que é uma ideia explicativa, o que é uma ideia adicional. Por isso que vocês sempre recebem várias vezes, nas correções, a informação de coloque aqui um conectivo explicativo, coloque aqui um conectivo de comparação, para que eu saiba qual a relação entre aquelas frases, já que vocês fizeram provavelmente um período muito longo e eu não tenho como ter certeza. Porém, existem alguns tipos de orações subordinadas que servem para explicações diretas, então vocês não usam vírgulas somente nelas. Ah, professora, vai começar com esse monte de exceção? Infelizmente, gente, não tem o que fazer. Se fosse para ser bem sincera, eu tenho uma gramática aqui, que é a gramática, inclusive, que é utilizada pela Fundação Getúlio Vargas para fazer o Enem, que é a moderna gramática da língua portuguesa do Evanildo Bechara. Tem páginas e páginas explicando como se deveria usar vírgula. O que eu estou mostrando para vocês aqui são algumas coisas básicas onde normalmente estão os erros, que é em intercalações ou em termos dependentes. Quando vocês separam um sujeito de um predicado, ou deixam mais de um sujeito na mesma frase, quando vocês não isolam advérbios, conectivos e outras coisas que estão deslocadas. Aqui a gente tem exemplos de tipos de oração que não recebem esse tipo de vírgula, porque elas acabam trazendo ideias que são dependentes. Assim como a gente comentou antes sobre as coordenadas, as alternativas. Querendo ou não, orações alternativas dependem uma das outras. Não tem como eu falar tanto quanto e separar uma coisa da outra. Aqui vocês vão ver, por exemplo, as orações subordinadas substantivas. Elas são normalmente explicações. A família decidiu que mudaria para o sul. A família decidir é uma coisa, mudar para o sul é outra. Mas mudar para o sul não significa nada sozinho. A gente precisa da oração anterior, então não pode pôr vírgula. Sempre pensem se as informações são necessárias. Por exemplo, isso aqui não funcionaria sozinho. Se aquilo não funciona sozinho, significa que
aquela vírgula não pode estar ali. Para pensar da mesma forma, vocês podem imaginar agora o porquê que aqueles advérbios que eu falei lá no começo têm que estar entre vírgulas, porque senão eles são uma informação solta no meio das informações que são dependentes. Por exemplo, o estágio que fiz nessa empresa foi proveitoso. Se a gente colocasse o estágio que fiz nessa empresa, às vezes foi proveitoso, esse às vezes está quebrando a oração inteira. Então a gente tem que colocar ele entre vírgulas. Sem ele, as coisas são dependentes. Não pode ter vírgula. Agora vem regras que são um pouco básicas, que vocês escutam muito desde jovens, desde criancinhas no colégio lá com a tia Teteca. Mas é sempre bom lembrar. Não dá para separar sujeito de predicado. Não dá para separar verbo de objeto direto, ou seja, quando a gente tem uma regência de um verbo transitivo direto, não dá para separar ele dos seus adjuntos e complementos. Assim como a gente não separa os verbos dos objetos indiretos, porque a gente precisa que as informações se complementem. Predicativo do sujeito, que é sempre uma complementação da ideia principal. Agentes da passiva, quando a gente muda a ordem de uma frase, como quando vocês usam próclise ou mesóclise. Mesóclise é muito difícil, né? Mas quando vocês usam esse tipo de colocação, vocês não podem separar elas. E também para separar núcleo nominal, que parece muito uma explicação, mas na verdade é uma segmentação. Dizer a árvore da esquina foi cortada não seria só dizer a árvore foi cortada, porque a árvore foi cortada pode ser uma árvore qualquer. Nesse caso, vocês não estão dando uma explicação, vocês estão dando uma especificação para mim. Por isso, não pode usar aquela vírgula. Ponto e vírgula. É uma coisa que, se eu fosse ser bem sincera para vocês, eu diria, não tem por que usar. Não tem porquê, não existe explicação na Terra do porquê vocês precisam usar isso. Mas, quer fazer o diferentão? Quer mostrar pro corretor que vocês sabem usar? Então usem direito. Para vocês entenderem, pontos e vírgulas são marcações de pausa como linguagem. O que isso quer dizer? Uma coisa super complexa que vocês não precisam saber. Mas entendam que o ponto e vírgula é como se vocês dessem uma pausa que é maior que a vírgula, mas que é menor que o ponto. Então significa que a distância entre as ideias é grande, então não dá para ser só uma vírgula, mas ela não é tão grande assim, as informações ainda precisam uma das outras. Logo, vocês vão lá e não colocam também o ponto. Então, é uma informação longe o suficiente para não ser uma vírgula, mas não tão longe para ser um ponto. Normalmente é usado para algumas ocasiões específicas, até para evitar erro. Separando orações coordenadas que não levam conjunções. Por exemplo, o rio está poluído, os peixes estão mortos. Os peixes estão mortos são um acaso, uma ocasião, que só se dá pela poluição do rio. Então, o rio estar poluído e os peixes estarem mortos são informações que dependem uma das outras. Elas estão perto. Mas não tão perto assim. Se a gente pensar que aqui a gente não tem a oração, a gente não tem a conjunção que explica, tipo, o rio está poluído, logo os peixes estão mortos. Se a gente colocar esse logo, o ponto e vírgula não pode aparecer. Tem que ser uma vírgula. Sem o logo, um ponto e vírgula, porque daí a gente está afastando um pouco as informações. Assim como vocês vão separar algumas orações que já estão demarcadas com uma vírgula. Então, elas já recebem uma pausa. E para não apresentar duas pausas iguais consecutivas, o que seria um erro, a gente usa o ponto e vírgula. Por exemplo, o resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Vocês não querem repetir o sujeito professores. Mas, como vocês precisam separar a ideia dos 9, vocês vão lá e colocam um ponto e vírgula antes. Vocês podem usar para separar adversativas, mas esses dois exemplos que estão aqui, eu prefiro que vocês não usem e fiquem mais próximos e usem vírgula.
pode usar vírgula nesses casos, entendido? Então, os casos anteriores, o mais correto é usar o ponto e vírgula. Aqui, esses dois não tem problema usar vírgula. Então, se for para fazer o certo, eu prefiro o básico bem feito do que vocês inventarem uma baita enjambração que pode dar errado. O travessão. O travessão pode servir para duas coisas para vocês. Pessoal que vai fazer Unicamp, que pode apresentar narrações. O travessão é a marcação de diálogo. Então, cuidado com travessões em inícios de frases. Mesmo que ele seja tipo uma marcação, que vocês estão dando uma explicação, tenham cuidado com travessões em inícios de frase. Travessão em início de frase normalmente significa uma marcação de fala. Até porque o travessão nada mais é do que um hífen que tomou whey protein. Literalmente, para a gramática, o hífen é uma longa menor que o travessão. A melhor coisa que vocês podem fazer com travessão para ganhar aquela moral na redação é quando vocês têm que isolar algo e ao invés de isolar entre vírgula, vocês isolam entre travessões. Por exemplo, sendo assim, no Brasil, deve-se pensar em mudanças. Esse no Brasil estaria entre vírgulas. Vocês vão lá e colocam ele entre travessões. Porque o nível de pausa da travessão é o mesmo da vírgula. Então, o melhor uso que vocês podem dar para travessão é esse, de segmentação para quando vocês isolam alguma coisa. Sempre usem com coisas isoladas, tá? Não larguem um travessão no meio de uma frase e vá embora. Ou vocês vão largar um travessão e outro travessão, travessão e uma vírgula, travessão e um ponto final. Ele nunca pode estar jogado no meio da frase e nunca ser terminado. Outra coisa que é boa é para que vocês substituam parênteses também. Quando vocês vão dar uma explicação que terminaria no fim da frase, tipo IBGE, travessão, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ponto final. Ao invés de pôr tudo entre parênteses, vocês botam travessão e ponto. Professora, para que isso se eu posso usar parênteses? A competência 4 significa conhecimento de mecanismos linguísticos. Vocês vão estar mostrando para o corretor que vocês sabem que a linguagem tem essas possibilidades e que vocês só não sabem que ela existe, como vocês sabem usar ela. As aspas. A coisa mais importante que vocês têm que lembrar das aspas é abriu aspa, fecha aspa. Principalmente em citação. Acontece muito de vocês acabarem escolhendo uma citação que é muito, muito longa, abre aspas e essa aspa nunca fecha. Vocês esquecem dela, vão para Nárnia e deixam ela lá. Então você tem que pensar que, na verdade, a função da aspa é ou destacar um ponto ou tirar o sentido literal desse ponto. Por isso que às vezes quando a gente vai falar algo, tipo, como se fosse o contrário, a gente diz, tipo, fulano é legal e faz aspas com os dedinhos, é porque a gente quer dizer que ele não é legal. As aspas podem fazer isso também na redação. Mas o mais importante para vocês é entender que vocês usam as aspas para citações. Porém, para as redações, quando vocês colocam aspas, significa uma citação pontual. Quer dizer que é uma citação perfeita, que cada linha, cada vírgula e cada acento que está naquela frase foi dita exatamente pelo autor. Quando vocês colocam aspas, vocês me sinalizam uma citação direta. Por isso que eu digo, tenham cuidado com as aspas. Se tu não tem certeza do que o Mandela disse, coloca, como disse Nelson Mandela, vírgula ou 2 pontos, coloca a citação e ponto final. Se tu não tem certeza da frase correta, não põe aspas, porque as aspas significam uma citação direta. Apresentem o nome das obras sempre entre aspas, para mostrar que vocês estão delimitando um fator específico, ou seja, vocês não estão falando de Lusíadas, vocês estão falando da obra Os Lusíadas. Para quem não sabe, Lusíadas são heróis, significa herói lusitano, herói português. Então vocês não estão falando de Lusíadas comuns, vocês estão falando da obra Os Lusíadas.
E é importante também que vocês usem as aspas quando vocês usarem estrangeirismos que não são comuns. O que eu quero dizer com isso? Bullying é uma palavra que, por mais estrangeira que ela seja, ela já faz parte da linguagem brasileira. E nós não temos tradução para ela. Então ela não precisa estar entre aspas. Shampoo, shopping, esse tipo de coisa não tem que estar entre aspas. Mas daí tu quer falar para mim que falta às pessoas conscientização. Só que tu não quer usar a palavra conscientização porque tu sabe que não é uma palavra muito legal, que não pega muito bem pro corretor. Aí tu vai lá e fala um side out, que é tipo um estalo mental. Aquele brain exploding. Para te citar essas expressões, coloca elas entre aspas. Porque tu tá mostrando para mim que tu tem conhecimento que por mais que ela sirva para aquilo, para aquele significado, tu entende que ela não faz parte da linguagem comum. Então, como aqui eu dei o exemplo, o lobby, para que se mantenha a autorização, vocês colocam o lobby entre aspas, porque nós temos outra palavra. Isso também vale, tá? Para teorias e correntes literárias ou filosóficas. Digamos que vocês querem falar sobre o Vygotsky e o comportamentalismo. Mas vocês já viram que todo mundo vai usar isso na redação porque estava lá no texto de apoio. Mas vocês sabem que o nome da corrente de verdade é behaviorismo. E aí vocês vão lá e querem citar só o behaviorismo. É uma palavra em inglês para a qual nós temos tradução. Então, deve estar entre aspas. Os dois pontos. Para ser bem sincera, os dois pontos servem para duas coisas. Pessoas que vão fazer provas que mudem o gênero, tipo que vá além da dissertação, pode usar os dois pontos para marcar o início de uma fala. Então, Jorginho disse, dois pontos, quero comer pastel. Pode, mas vocês não têm que usar isso na redação dessa forma. Exceto se vocês estão me mostrando uma citação indireta, que é aquela, putz, não lembro direito o que o Bauman falou, Sora, mas eu lembro da ideia. Aí tu coloca. Bauman dizia, dois pontos. Água mole e pedra dura, tanto bate até que remove montanhas. Porque tu não lembra direito. Então tu só põe mais ou menos o que tu lembra. É um anúncio de uma situação. Ou de uma enumeração de fatos. Como, por exemplo, dois pontos. Comer arroz, batata e feijão. Usem os dois pontos principalmente para orações explicativas. Quando vocês forem dar exemplo de algo ou uma explicação para alguma coisa. Porque vocês têm que entender que efeitos como os dois pontos, o ponto e vírgula e o travessão, servem para além dos mecanismos linguísticos, servem para que vocês mostrem que vocês não precisam daquela repetição. Vocês entendem que a língua tem diversos elementos que podem ajudar vocês a apresentarem pausas e distanciamentos entre as orações. Aqui eu coloquei para vocês outros exemplos, mas a gente não vai trabalhar com ele dessa forma direto, deixei ele aqui, porque as dissertações não costumam trabalhar com essas coisas aqui, tá? Isso aqui é para quem vai fazer provas que tem outros gêneros textuais e pode ter que usar alguma dessas formas aqui. Não é necessário vocês se pegarem a isso se forem fazer só o Enem e se o vestibular de vocês for dissertativo. Os parênteses. Os parênteses, eles normalmente servem como intercaladores. Eles são aqueles que apresentam uma ideia dentro de uma oração, mas que não quer quebrar ela. Então é como se vocês fizessem uma explicação necessária. Não seria algo deslocado que não precisava estar ali. Vocês estão explicando algo que é necessário. Eu dei ali um exemplo de uma descrição. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo, entre parênteses, geralmente um verbo, que já apareceu anteriormente na frase. Percebam que esse geralmente um verbo é uma informação importante pra gente, que não pode estar fora da explicação, mas que também não pode estar jogada somente de uma forma deslocada no meio da oração, porque ela quebra a lógica da oração. Ela está se referindo a algo que não é o que a gente quer. Então, vai os parênteses. Vocês normalmente vão usar parênteses para separar
siglas ou a explicação de uma sigla. Mas eu gostaria de apresentar para vocês a situação de isolar uma oração intercalada. Que é quando vocês colocam, tipo, o governo não tem a intenção de aumentar as cadeias, mas sim de aumentar o número de presos. Esse mas sim pode estar entre parênteses, porque ele é uma intercalação que é uma declaração particular de vocês. Ela não é simplesmente parte do texto, ela é uma opinião. Só lembrem de uma coisa: não é aconselhado que um parêntese dure mais de uma linha. Então, quer apresentar uma informação entre parênteses, tenham cuidado para que ele não seja muito longo. E mais, os parênteses têm uma pontuação própria. Vocês têm que desconsiderar a pontuação externa e ir para a pontuação interna. Então, se vocês vão colocar uma conjunção dentro daquele parênteses, se vocês vão colocar uma citação dentro daquele parênteses, respeitem a pontuação como se fosse uma frase normal. Eu sei que para pontuação, gente, parece pouca coisa, mas na verdade é muita coisa. Eu segmentei aqui as coisas que apareceram mais na redação de vocês. Existe mais um caminhão de coisas sobre pontuação. Existem gramáticas inteiras que trabalham somente com pontuação. Mas eu resolvi segmentar as coisas que mais aparecem nos textos de quem me envia. É claro que vocês podem me dizer, professora, mas eu tenho dúvidas sobre tal coisa, só que daí tu não escreve. Aí eu não tenho como adivinhar e nunca vou poder te ajudar. Então, tem dúvida? Entre em contato comigo, seja lá pelo Insta, seja aqui pelo WhatsApp. Vão comentar aqui no YouTube, não faz diferença. O importante é que vocês vejam que os erros que estão citados aqui são importantes para vocês especificadamente. Eu mapeei as redações de vocês para pensar nessa aula de pontuação, porque são os erros que vocês mais cometem. Principalmente lá nas vírgulas. Feito, Carreto? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Se cuidem, fiquem bem, estudem e escrevam. Se possível, fiquem em casa. Se precisar sair, usa máscara e álcool gel. Bebam água, que é muito importante. E para os que vivem em estados que tem sol, usem protetor solar. Até a próxima.